Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 521 Um espaço escuro. 18 Zanja brincavam, nenhum superando o outro, e suas palavras se chocavam de vez em quando, fazendo com que Launch segurasse a testa e suspirasse. Felizmente, os dois estavam bastante contidos e não brigaram de verdade. Os dias se passaram. Poucos dias depois, sob o acordo de Xiaya, Gohan e Xian deixaram o planeta Ongshan em uma nave espacial e iniciaram oficialmente sua jornada no universo. Depois que as poucas crianças partiram, Xiaya imediatamente ficou livre. Durante o dia, ele estava lidando com os assuntos do planeta Ongshan ou fazendo autotreinamento e à noite, ele estava envolvido em exercícios de criação de filhos com Chilin e Myers, a fim de realizar seu desejo de serem mães novamente. Tanto Chilin quanto Myers gostavam muito do exercício da criação de filhos e muitas vezes, também se transformaram em Super Saiyan e obtiveram posição superior em Xiaya. Um dia, o Supremo Kai do Tempo procurou novamente por Xiaya, quebrando sua vida pacífica e contente. Naquela época, Xiaya estava treinando na sala de treinamento. Supremo Kai do Tempo Chorono disse com uma voz melodiosa: Xiaya, desculpe incomodá-lo, mas acabei de encontrar um espaço escuro na fronteira do Universo 7 e do Universo 6 cuja situação não pode ser explorada pelo meu poder divino. Pode ser um fragmento recém-surgido do espaço-tempo. Tem certeza de que está entre o Universo 7 e o Universo 6? Xiaya perguntou em dúvida. De modo geral, fragmentos de espaço-tempo aparecem ao redor do multiverso e raramente entram em um multiverso, porque exceto por alguns túneis de espaço-tempo, toda matéria estranha que não pertence ao sistema do multiverso será exterminada pela origem do multiverso. Certamente está aí, você pode ir e olhar. Supremo Kai do Tempo Chorono disse com certeza. Dizendo isso, ela apertou o livro vermelho púrpura na mão e uma imagem emergiu do livro, que foi então transferida para o anel roxo na mão de Xiaya. A imagem era de duas bolas de água que se apoiavam uma na outra e uma pequena bola oval como uma verruga crescendo nas proximidades, sugando os nutrientes do Universo 6 e do Universo 7. Essa pequena bola oval é o espaço escuro de que você estava falando? Xiaya olhou para o caroço oval que crescia na fronteira dos universos com uma expressão solene. Um caroço de formato oval estava crescendo na fronteira do Universo 6 e do Universo 7. Este assunto pode ser sério ou trivial. Se for trivial, isso é apenas uma mudança no universo ou uma reação adversa. Não está temporariamente claro que tipo de impacto isso causará. Talvez seja apenas uma resposta instintiva ao estresse do universo que desaparecerá em breve. Mas se for sério, a própria existência desse caroço oval é uma ameaça, porque é ambígua. Está desafiando as leis dos dois universos e é muito provável que danifique a fundação do Universo 6 e do Universo 7. Viz e Vados sabem disso? Nós sabemos, mas aquele lugar não parece pertencer ao âmbito do multiverso. Nossos poderes não podem entrar, a voz indefesa de Viz veio do ringue. A autoridade dos anjos não pode ir além do multiverso, que é o cenário mais básico. Neste momento, a voz fria de Vados também soou. Estamos fazendo o nosso melhor para evitar que a energia dos dois universos seja drenada para aquele espaço, mas o resultado não é bom. Xiaya grunhiu. Parece que o caroço oval que cresce no universo não parece ser tão simples. Além do Supremo Kai do Tempo, os dois anjos Viz e Vados também agiram. Essa coisinha absorveu grande parte da energia do Universo 6 e do Universo 7 e agora o espaço dentro dela evoluiu para o tamanho de uma galáxia. Se for deixado sozinho, é provável que cause um grande problema, disse Supremo Kai do Tempo, desanimado. Originalmente, esse tipo de problema não deveria ser resolvido por ela, o Supremo Kai do Tempo. Ela só precisa ser responsável pelos mundos fragmentados fora do multiverso, mas o espaço escuro recém-surgido não pode nem mesmo ser infiltrado pelo poder do anjo. Se deixado sozinho, só atrairá a atenção de Zeno-sama de nível superior. Naquela época, se Zenon tomasse medidas para eliminá-lo, talvez até o Universo 6 e o Universo 7 fossem eliminados juntos. Isso não é o que Supremo Kai do Tempo Chorono está disposto a ver. De qualquer forma, deixe-me ir primeiro e dar uma olhada. Depois de pensar um pouco, Xiaya decidiu dar uma olhada. Neste momento, Viz e Vados não podiam fazer nada a respeito. Somente aquele que compreendeu a habilidade do espaço-tempo pode investigar a situação. Chorono disse alegremente: vou lhe enviar a localização. Um feixe de luz brilhou e o anel do tempo roxo recebeu informações do Supremo Kai do Tempo, Chorono. Xiaya olhou para ele e então encontrou Chilin e Myers para explicar a situação antes de se teletransportar para fora do planeta Ongshan. Na fronteira do Universo 7, o céu escuro e estrelado raramente vê a luz das estrelas. Em uma distorção espacial, um enorme vórtice espiral devorava ferozmente o campo estelar próximo. O espaço estava extremamente distorcido, emitindo um brilho cintilante. Vestindo um manto divino vermelho e preto, Viz estava em frente ao vórtice. Ele ergueu o cetro com um olhar severo no rosto e uma película ciano irradiando uma leve luz fluorescente pressionada contra o vórtice para evitar que ele se expandisse ainda mais. Essa é a entrada para o espaço escuro? Xiaya apareceu ao lado de Viz. Viz olhou para Xiaya enquanto continuava a usar seu poder divino. Sim, esse espaço estranho só apareceu há alguns dias. No início tinha apenas o tamanho de um planeta, mas agora cresceu até o tamanho de uma galáxia. Tão rápido? Xiaya pareceu chocada depois de ouvir isso. Cresceu muito em poucos dias.
Essa velocidade é muito rápida. Se isto continuar, a energia do universo será absorvida em breve. Neste momento, um raio de brilho colorido voa à distância como uma fita e a figura do Supremo Kai do Tempo, Shoronoa, apareceu ao lado de Xiaya. Este é um evento extremamente sério. Se não for tratado adequadamente, todo o Universo 6 e o Universo 7 sofrerão uma calamidade. Assim que chegou, Supremo Kai do Tempo falou com um rosto solene enquanto virava continuamente as páginas do espaço de cor vermelho-púrpura. Livro do Tempo na mão. Viz ainda estava calmo quando disse calmamente: eu e a irmã tentamos o nosso melhor, mas o espaço ainda está crescendo. Se atrair a atenção de Zenon, o risco de o Universo 6 e o Universo 7 serem eliminados aumentará muito. Olhando para o vórtice em expansão incessante, como uma fera gananciosa abrindo sua boca sangrenta, Xiaya estremeceu. Será que um novo universo está prestes a nascer? Viz balançou a cabeça. Não, o nascimento de um novo universo não é assim. Isto está absorvendo incessantemente a energia de outros universos, o que viola as leis da criação. Também não é uma conspiração sinistra feita pelo povo do reino demoníaco. Não há nenhum vestígio de seu poder nisso. Supremo Kai do Tempo folheou o livro em sua mão. Se não foi o nascimento de um novo universo ou um truque sinistro do povo do reino demoníaco, então, como esse estranho espaço apareceu? Poderia ser algo que ele não conhece? De repente, Xiaya lembrou-se das superesferas do dragão e perguntou apressadamente: não temos superesferas do dragão? Coletar as superesferas do dragão pode resolver o problema. Os olhos violetas de Viz olharam para Xiaya e ele balançou a cabeça ligeiramente. O que aconteceu? Infelizmente não conseguimos coletar as superesferas do dragão, porque quando este espaço apareceu, uma superesfera do dragão localizada no Universo 7 foi engolida por ele. Xiaya ficou sem palavras. Não será fácil lidar com o espaço negro sem as superesferas do dragão. Claro, Xiaya ainda tem as esferas do dragão de cristal, mas o poder da esfera do dragão de cristal não é forte o suficiente. Essa coisa à sua frente é um espaço estranho em constante expansão, do tamanho de uma galáxia. Embora as esferas do dragão de cristal sejam fortes, deveria ser impossível destruir a galáxia inteira. Parece que por enquanto só posso entrar e dar uma olhada pessoalmente. Ele conseguia diferenciar claramente as prioridades. O primeiro e mais importante é evitar que o espaço continue a absorver a energia do Universo 6 e do Universo 7. Caso contrário, continuará a crescer e ficará fora de controle. Xiaya tem a habilidade de espaço-tempo e sua força é poderosa o suficiente, portanto, entre todos, só ele é um candidato adequado. Pelo menos ele pode retornar com sua própria habilidade. Capítulo 522 A Superesfera do Dragão Quebrada. Xiaya semicerrou os olhos e olhou para o vórtice profundo e assustador em forma de disco. Parecia que iria engolir tudo no universo. Ele estalou a língua e cobriu seu corpo com a habilidade de espaço-tempo, então gradualmente se aproximou do vórtice em forma de disco. Tenha cuidado, ninguém sabe qual é a situação lá dentro. Viz bateu levemente o cetro e removeu a luz ciana brilhante. Como se o portão de um reservatório fosse aberto, o vórtice imediatamente absorveu a energia. A energia crescente continuou fluindo, toda fluindo para o vórtice. Xiaya assentiu, usou sua habilidade de espaço-tempo e caminhou cautelosamente em direção à entrada do vórtice. Na periferia da entrada do vórtice, a enorme força de atração subitamente ficou mais forte. O corpo de Xiaya tremeu, quase perdendo o equilíbrio. Mobilizando apressadamente sua força para estabilizar seu corpo, Xiaya irrompeu com toda sua força, bloqueando a energia externa a mais de 3 metros de distância de seu corpo. Depois de se adaptar ao ambiente, ele começou a se mover na direção do fluxo de energia. Depois de algum tempo, ele ficou vigilante e mergulhou diretamente nisso. Passando por uma camada de membrana espacial com dezenas de milhares de quilômetros de espessura, Xiaya apareceu fora do Universo 7. Ele continuou a se aproximar, aproximando-se lentamente do espaço escuro. A luz começou a aparecer na sua frente e como se passasse por uma membrana de água, Xiaya entrou em outro mundo. Demon Helm, um certo laboratório no time Courtyard. Tova estava realizando um experimento com cautela, fundindo vários tubos de sangue. Com um som claro e crepitante, o experimento terminou abruptamente. Falhou novamente. Parece que a linhagem de Bros e Freeza não pode ser fundida. Tova olhou para o tubo de ensaio quebrado e acenou com a mão para apagar todos os vestígios. Tenho que escolher apenas uma linhagem? Neste momento, o espaço distorceu e a figura de Mira apareceu ao lado de Tova. Vendo Tova murmurando para si mesma com a cabeça baixa, Mira encostou-se em uma parede lateral. Acabei de voltar da Terra. A força desse time Enforcer está além da nossa imaginação, disse Mira com um olhar solene. Mesmo você não é páreo para ele? Mira balançou a cabeça. Não sei. Pedi a Janemba e Cell que o testassem. Ele é realmente muito forte. Mas como você sabe, para ressuscitar o grande Demigra-sama, não posso atacar diretamente caso contrário. Tova o interrompeu. Tudo bem, eu entendo. Tudo é para reviver Demigra-sama. Atualmente estou experimentando, mas infelizmente não consigo fazer um corpo qualificado. O método de fusão de linhagens é viável. Célula é um exemplo. Talvez a linhagem que você está usando seja muito poderosa. Não faz sentido diminuir a qualidade das linhagens. Tova balançou a cabeça e continuou a experimentar. Vendo isso, Mira estreitou os olhos e jogou 2 pedaços de carne de suas mãos. Este é o tecido coletado de Janemba e Cell. Eu já removi a consciência dele. Deve ser o suficiente para você experimentar. Com 2 materiais excelentes, Tova imediatamente ficou feliz, suas pupilas roxas se curvaram em uma linha. Seu corpo atraente era ainda mais atraente nas roupas justas. Só que seria melhor se não houvesse desprezo em seus olhos frios. A propósito, um evento imprevisto parece ter acontecido no universo exterior. Uma coisa estranha surgiu entre o Universo 6 e o Universo 7? Mira disse com um olhar estranho. Tova perguntou surpreso. O que é isso? Mira balançou a cabeça. Um espaço escuro, não me atrevo a entrar precipitadamente.
Parece que há algo misterioso nisso. Parece que os administradores do Universo 6 e do Universo 7 vão ter dor de cabeça. Então deixe isso como está por enquanto. Os olhos de Tova piscaram. O espaço escuro fora do universo não estava tão escuro por dentro como parecia de fora. Xiaya ainda podia ver claramente as cores internas depois de olhar com atenção. Para sua surpresa, o interior do espaço oval era muito grande, provavelmente do tamanho de uma galáxia, então ele não conseguia ver o fim dele. A energia escura e instável estava por toda parte aqui e toda a matéria planetária que foi sugada foi transformada no estado de energia mais básico. A energia em estado líquido girava no centro e um grande pedaço foi condensado. Existem duas entradas aqui, levando respectivamente ao Universo 7 e ao Universo 6. À distância, você pode ver dois pilares de luz que ejetam energia continuamente, que são as entradas para o espaço oval. Xiaya continuou em meio ao oceano fluente de energia. A habilidade espaço-tempo emitia raios de luz branca brilhante, neutralizando a força de engolir de todo o espaço. Com um som sibilante, Xiaya acenou com a mão para abrir uma fenda espacial vermelho-sangue. Mas a fenda espacial cor de sangue coberta com padrões misteriosos só existiu por alguns segundos antes de desaparecer imediatamente. Uma resiliência tão forte, um pouco surpreso, ele olhou para o centro do espaço, onde todo o assunto estava se reunindo. Quem diabos criou este espaço e por que esse espaço apareceu? Xiaya foi cautelosa e não se atreveu a ser nem um pouco descuidada. Todo o espaço estava permeado por uma aura escura, que era um tipo diferente de aura em comparação com o reino demoníaco do Universo 7. Era mais puro e misterioso que a escuridão do reino demoníaco. A energia instável estava se agitando, apenas engolindo e condensando mutuamente, como se não houvesse sentido algum para sua existência. Não, o significado da existência deste espaço é destruir o Universo 7 e o Universo 6. Vagando pelo centro do espaço, Xiaya ainda não encontrou nenhuma pista. Ele tentou de várias maneiras, mas fosse pela destruição direta ou usando a habilidade do espaço-tempo, não havia como destruir o espaço por dentro. Xiaya não pôde deixar de ficar desanimado. Será que apenas Zenon pode cuidar disso? Não, naquele momento talvez o Universo 6 e o Universo 7 também sejam destruídos. A simplicidade de Zenon para as pessoas comuns representa o destino e a destruição mais fundamentais. Os seres vivos no universo são divididos apenas em interessantes e não interessantes aos olhos de Zenon. As coisas interessantes são mantidas naturalmente e as desinteressantes são diretamente apagadas. Tudo depende dos caprichos de Zeno. Então, naturalmente, Xiaya não poderia depositar suas esperanças em Zeno, que não é maduro o suficiente. Depois de continuar observando por um tempo, ele chegou ao centro onde o oceano líquido estava presente. A energia que originalmente não tinha cor se transformou em uma cor preta enquanto uma aura sinistra se espalhava. Apenas olhando para ele por um tempo, Xiaya sentiu-se tonto e uma sensação de náusea saiu de seu coração. O que é esse mal? Todo o corpo de Xiaya estremeceu, não por medo, mas por uma espécie de supressão da alma. Neste momento, ele sentiu que o poder do espaço-tempo em seu corpo estava um pouco estagnado e não poderia ser usado suavemente. Xiaya entrou em pânico e recuou centenas de milhares de metros de distância. A sensação de náusea diminuiu gradualmente. Seu coração tremeu, seu rosto mostrando uma expressão aterrorizada. Assustador! O que diabos é isso? Despertando seu espírito, ele olhou para o centro e uma luz brilhante chamou sua atenção. Do outro lado do centro, uma bola de cristal do tamanho de um planeta tinha relâmpagos brilhando ao seu redor. Foi a superesfera do dragão engolida do Universo 7. O coração de Xiaya agitou-se e ele circulou em torno dele para outro local. Com apenas um olhar, Xiaya ficou surpreso. Ele viu que a superfície da Super Dragon Ball brilhante e translúcida estava coberta de rachaduras cristalinas sinuosas e ásperas. Essas rachaduras estavam espalhadas e se cruzavam e algumas já haviam penetrado profundamente no local no centro da esfera do dragão, onde as estrelas estavam localizadas. Uma energia negra como miasma corroía continuamente a superfície da esfera do dragão. Algumas partes estavam quebradas e faltava um pedaço grande. Pode não demorar muito para que a Super Dragon Ball seja completamente destruída. Capítulo 523 Deus Dragão Zalama. Não é bom, mesmo a superesfera do dragão não consegue resistir à corrosão dessa energia. É sabido que as superesferas do dragão são protegidas pelo poder do Deus Dragão Zalama. É impossível que os poderes comuns os corroam. Além disso, a superfície da Super Dragon Ball é extremamente resistente, por isso é difícil destruir a Super Dragon Ball, exceto por destruição física. Mas neste momento, essa energia escura estava corroendo a superesfera do dragão. Não vai funcionar, a Super Dragon Ball não pode ser destruída. Se não houver uma Super Dragon Ball, talvez realmente não haja como lidar com este espaço. Quando esse pensamento surgiu em sua mente, Xiaya imediatamente circulou pela lateral. Estabilizando seu corpo, ele levantou ambas as mãos e o poder cintilante do espaço-tempo era como um fio que se enrolava na superfície da superesfera do dragão, tentando puxar a superesfera do dragão para fora do vórtice de energia. À medida que as linhas brilhantes se tornaram mais densas, a superesfera do dragão começou a tremer ligeiramente. Saia devagar. Xiaya controlou-o com cuidado, o suor escorrendo da testa. A Super Dragon Ball começou a se mover lentamente. Sair. Xiaya gritou alto e de repente aumentou a potência. A Super Dragon Ball era como um bloco de ferro deixando a forte força gravitacional no centro de um ímã. Svi finalmente foi retirado. Todo o processo foi inesperadamente fácil, o que surpreendeu muito Xiaya.
Depois de obter a Super Dragon Ball, a fim de evitar maiores danos à superfície da Dragon Ball, Chiaya rapidamente usou a transmissão instantânea para escapar do centro do espaço escuro. Neste momento, a superfície da Super Dragon Ball era irregular, assim como a superfície de um planeta que foi atingido por inúmeros meteoritos. Pior ainda, as rachaduras profundas e sinuosas tinham centenas de quilômetros de largura e algumas até penetravam mais profundamente no núcleo da esfera do dragão. Chiaya olhou para a Super Dragon Ball com atenção e entrou em pânico. A Super Dragon Ball está arruinada? Se fosse assim, não seria bom, já que ele ainda queria salvar o universo com as esferas do dragão. Só então, Chiaya deu um tapinha em sua cabeça e de repente pensou em uma maneira de consertar a Super Dragon Ball. Eu também não sou capaz de criar bolas de dragão? Embora eu não possa ser comparado ao Dragon God Zalama, a Super Dragon Ball não foi completamente destruída. Não deveria ser um problema consertar uma pequena rachadura em meus poderes, certo? Uma vez decidido, como Chiaya não tinha como tirar a Super Dragon Ball do espaço oval, ele só conseguiu encontrar um lugar relativamente tranquilo aqui e então começar a consertar a Super Dragon Ball com a habilidade de fazer Dragon Balls. Ele foi cauteloso, porque se movesse a Super Dragon Ball descuidadamente, ele não poderia garantir que a Super Dragon Ball não quebraria durante o movimento. Densos feixes de luz explodiram das pontas dos dedos, o que foi uma visão muito mais espetacular do que quando Dendê fez as esferas do dragão. À medida que os raios de luz ficavam mais brilhantes, as enormes super esferas do dragão começaram a piscar com luz dourada e então veio um som como o rugido de um dragão reverberando em seu ouvido. Chiaya estava consertando com total concentração. Enquanto ele continuamente infundia energia, sua testa se transformou em pequenas gotas de suor. Depois de muito tempo, a Super Dragon Ball foi milagrosamente restaurada. A superfície tornou-se extremamente lisa e de repente piscou antes de explodir com um brilho dourado. O flash dourado se transformou em um feixe de luz, voando em direção a Chiaya e entrando em seu corpo. Chiaya sentiu-se apático no início e depois uma sensação confortável e refrescante se espalhou por todas as células de seu corpo, como se de repente entrasse em uma sala com ar-condicionado sob a luz escaldante de julho. Foi indescritivelmente refrescante. Chiaya gemeu. Como se todo o seu corpo e alma estivessem banhados pela luz solar quente, mas não escaldante, era quente e confortável. Ele podia sentir que havia mudanças ocorrendo em seu corpo. Sua força não aumentou, mas seu espírito melhorou continuamente. Esse sentimento não é ruim. Chiaya esticou o corpo com um olhar satisfeito enquanto um som de estalo, como feijão frito, soava por todo o seu corpo. Garoto, seu espírito está melhor? Uma voz poderosa soou no ouvido de Chiaya. Estava usando a linguagem divina mais antiga. Quem é esse? Chiaya se assustou com a voz desconhecida e olhou em volta por um momento, mas, exceto pela enorme e brilhante Super Dragon Ball, havia apenas uma escuridão fraca e sombria. Você não precisa procurar por mim, garoto, eu não estou nesta dimensão. Neste momento estou falando com você por telepatia. A voz soou novamente. Ao ouvir isso, as pupilas de Chiaya encolheram, assustadas com a força do oponente. Quem é você? Chiaya perguntou com cautela. Hahaha, já conversamos antes, você esqueceu tão cedo? Você é o Deus Dragão? Isso mesmo. Porque você consertou a esfera do dragão que deixei neste multiverso. Enviei especificamente minha consciência para baixo. De passagem, como recompensa, também melhorei sua habilidade de fazer bolas de dragão. Haha, você está satisfeito, garoto? A voz profunda e retumbante do Deus Dragão Zalama sacudiu os tímpanos de Chiaya, causando-lhe dor. Você quer dizer que minha habilidade de fazer bolas de dragão foi melhorada? Sim, sua habilidade de fazer bolas de dragão foi dada pela super esfera do dragão, mas agora é dada por mim pessoalmente. Agora, você pode ser considerado uma pessoa do meu reino do dragão. Você quer deixar o reino do tempo e se tornar subordinado do meu Deus Dragão? Chiaya olhou fixamente, mas rapidamente recusou contato. Obrigado por sua gentileza, Deus Dragão-sama, mas vou passar. Ele ouviu muitas informações das palavras do Deus Dragão. Multiverso, Reino do Dragão e Reino do Tempo. É claro que Dragon Realm é um lugar semelhante ao Reino do Tempo. Fazendo uma analogia, pode-se entender que o Reino do Dragão, assim como o Reino do Tempo, está separado do multiverso. Pode estar além do cronograma. Suspiro, não houve dragões excepcionais no Reino do Dragão por muitos anos, suspirou Deus Dragão. Esqueça. Vejo que sua força atingiu um nível muito alto. Como um dragão ancião, permitirei que você venha treinar no Reino do Dragão. Chiaya estava feliz de coração porque o Deus Dragão o considerava tão bem. Mas neste momento, sua principal preocupação é a segurança do Universo 6 e do Universo 7. Até que este espaço oval que cresce fora do Universo 7 não seja eliminado, ele sempre se sentirá desconfortável. Ele contou ao Deus Dragão sobre a situação aqui. O Deus Dragão Zalama disse com desdém. É apenas um truque barato feito por algum verme. Não há necessidade de se preocupar com isso. Vou destruí-lo agora. Assim que sua voz caiu, a enorme superesfera do dragão brilhou de repente quando o Deus Dragão Zalama exerceu seus poderes no Reino do Dragão através de uma distância imensurável e então os transmitiu através da superesfera do dragão. Uma luz dourada brilhante se espalhou. Parecia comum e fraco, fazendo com que alguém se sentisse calmo, mas quando a energia escura entrou em contato com o brilho dourado, imediatamente pareceu ter visto seu arqui-inimigo e não pôde deixar de fugir, mas o brilho dourado se espalhou rapidamente e se espalhou por toda parte.
Em apenas alguns segundos, como Zenão apagando o universo inteiro, o espaço escuro do tamanho de uma galáxia foi completamente destruído. No espaço multiverso azul celeste, os 12 universos estavam impares. O espaço oval, localizado onde o universo 6 e o universo 7, as duas enormes bolas transparentes de polo aquático, estavam intimamente entrelaçados e exalando um brilho colorido, havia desaparecido. Xiaia ficou surpreso com essa mudança repentina e inesperada. Ele esfregou os olhos, mas não sobrou nada, exceto a Super Dragon Ball laranja avermelhada. Incrível! A garganta de Xiaia estava seca. Ele não sabia o que dizer. Dragon God Zalama é realmente digno de ser um deus com seu próprio sistema de calendário. Ele não é muito mais fraco que Zenão. O calendário do rei de Zenão e o calendário divino do deus dragão são todos calendários que só foram qualificados para possuir um sistema de calendário após atingir o pico. Além disso, em comparação com o sistema Zenão limitado pela linha do tempo, o reino do dragão parece estar muito mais desligado do mundanismo em comparação com o reino do tempo. Capítulo 524 Anjos Negros. Quem é mais poderoso entre o deus dragão e Zenão? A resposta a esta pergunta está fora de seu conhecimento atual. Mas não há dúvida de que, como deuses superiores, tanto o deus dragão Zalama quanto Zeno têm a capacidade de destruir o universo, assim como agora, quando o deus dragão Zalama usou a super esfera do dragão como ponto de apoio para exercer seu poder através de inúmeras dimensões para destruir o espaço escuro em um movimento. Para Xiaia, era um assunto extremamente angustiante, mas o deus dragão poderia fazer isso facilmente com um aceno de mão. A disparidade entre os dois é bastante clara. Como é, garoto? Você está interessado em vir ao meu Dragon Realm para treinar? Será benéfico para você. Se não fosse pelo seu talento na raça dos dragões, a maioria das pessoas nunca teria uma chance. A voz estrondosa do deus dragão Zalama mais uma vez soou de fora do universo. Xiaia ficou muito entusiasmada com o convite do deus dragão. Isso é muito diferente do pedido do deus dragão para que Xiaia se junte ao reino do dragão como seu subordinado. Ser capaz de entrar em um mundo incrível como o reino do dragão para treinar pode ser uma oportunidade para ele romper o gargalo atual. Depois de pensar seriamente sobre isso, Xiaia disse agradecida. Obrigado, Dragon God-sama, pelo seu convite. Estou disposto a ir ao reino do dragão para treinar, mas antes disso, posso voltar e conversar com minha família? Hahaha, é claro, esse deus dragão não será tão irracional. Darei a você 3 horas e alguém providenciará você para buscá-lo. O reino do dragão está localizado fora da dimensão. Se não houver ninguém para liderá-lo, as pessoas comuns não conseguirão encontrá-lo, disse Deus Dragão com entusiasmo, antes que sua voz desaparecesse gradualmente. A luz cintilante piscou e a superesfera do dragão do tamanho de um planeta se acalmou, flutuando continuamente no espaço. O Deus Dragão foi embora. Xiaia olhou em volta por um momento, e no ambiente azul celeste, além dos 12 universos, apenas ele e a Super Dragon Ball estavam flutuando. Xiaia ficou olhando fixamente por um tempo e depois de confirmar que Deus Dragão havia partido, ele imediatamente usou a habilidade de espaço-tempo para cobrir a super esfera do dragão, e lentamente se moveu em direção ao universo 7. No universo 7, Vise Supremo Kai do Tempo Choronoa estavam flutuando no vazio, com 2 pares de olhos olhando para a passagem do vórtice que desaparecia. O rosto calmo de Viz mudou um pouco. Ele pegou o cetro e olhou com os olhos arregalados para a bola de cristal acima. Ah, aquele espaço escuro desapareceu. Xiaia está se aproximando de nós com a super esfera do dragão. É estranho. Como esse espaço desapareceu de repente? Choronoa perguntou com uma expressão confusa no rosto. Quem sabe, talvez algum ser supremo tenha agido. Ah, isso resolveu um grande problema para nós e o universo 6 e o universo 7 também evitaram o perigo de serem exterminados. Viz estava de ótimo humor quando levantou a cabeça e riu. Isso é verdade. Supremo Kai do Tempo Choronoa assentiu e guardou o livro do começo e do fim de cor vermelho-púrpura. Logo depois, ondulações semelhantes a ondas apareceram no vazio e então uma bola vermelho-alaranjada saiu lentamente das ondulações. Xiaia empurrou lentamente a Super Dragon Ball para o universo 7. Com um som de bolha estourando, toda a super esfera do dragão saiu e flutuou em direção às profundezas do universo ao longo de uma linha reta com velocidade uniforme. Ignorando a Super Dragon Ball, Xiaia voou até Viz e Choronoa. O Supremo Kai do Tempo voou, circulou feliz em torno de Xiaia e disse enquanto estalava a língua: Xiaia, você é tão incrível. Você sabia que salvou o universo 6 e o universo 7 da destruição? Foi realmente uma escolha correta selecionar você como time Enforcer. Como você destruiu aquele espaço escuro? Viz também olhou curiosamente para Xiaia e perguntou. Xiaia sorriu e balançou a cabeça sem ousar levar o crédito. O espaço escuro não foi destruído por mim. Meus poderes não são suficientes. Foi Dragon God Zalama quem agiu através da Super Dragon Ball. Somente quando viu o Deus Dragão agir é que percebeu que a disparidade era tão grande. Comparado com aqueles deuses supremos, ele ainda é muito fraco e não está no mesmo nível. Depois de ouvir isso, Viz exclamou e acenou com a cabeça. Oh, então foi Dragon God Sama quem agiu. Não admira. Para um deus como o Deus Dragão Zalama, destruir um universo não poderia ser mais fácil. Assim como as super esferas do dragão no universo 6 e no universo 7, elas foram feitas casualmente pelo Deus Dragão Zalama. Cada vez que o multiverso se divide, outro conjunto de Super Dragon Ball será produzido. Com a força do Deus Dragão, é apenas uma gota no oceano. Como membro da raça dos anjos, Viz sabe um pouco sobre o Deus Dragão. Comparada à indiferença de Viz, a reação do Supremo Kai do Tempo Choronoa foi mais forte. Choronoa soltou um grito agudo, apontou para Xiaia e gritou de surpresa. Você estava apenas dizendo. Dragon God Sama foi quem agiu? Eu nunca vi esse deus poderoso. Mesmo no reino do tempo, apenas o rei do tempo é comparável a ele. A propósito, o deus dragão me pediu para ir ao reino do dragão para treinar. Só tenho 3 horas.
Eu tenho que voltar agora. Xiaia contou a ele sobre o tempo que o deus dragão deu a ele. É uma rara oportunidade poder ir ao reino do dragão para treinar. Você tem que entendê-lo corretamente. Viz assentiu levemente. O reino do dragão é um lugar misterioso e qualquer um que possa entrar nele para treinar é um especialista poderoso que abala o mundo. Depois de instruir Xiaia a treinar adequadamente, Viz flutuou para o lado e parou de falar. Xiaia sorriu levemente, despediu-se de Viz e Choronoa e depois retornou ao planeta Ongshan com transmissão instantânea. Vendo a figura de Xiaia partindo, Supremo Kai do Tempo Choronoa suspirou emocionado. Quem teria pensado que Xiaia obteria a confiança do deus dragão? Seu futuro é ilimitado. Além do seu reino do tempo, até o reino do dragão está associado a ele. Isso é incrível. Viz sorriu feliz. Tanto o Dragon Realm quanto o Time Realm são sistemas que ultrapassam o multiverso. Em certo sentido, são existências transcendentes. A capacidade de atrair a atenção dos dois mundos indica o quão extraordinário é Xiaia. Pelo seu palpite, pode estar relacionado à habilidade de espaço-tempo de Xiaia e à habilidade de fazer bolas de dragão. Neste momento, uma voz agradável veio do vazio. A figura graciosa de Vados apareceu ao lado de Viz, seu cabelo prateado esvoaçando no ar, e ela disse com um olhar solene no rosto: há um momento, descobri a origem do espaço escuro. Esse poder veio da mais pura escuridão. Receio que eles estejam por trás de todas as conspirações sinistras. Viz tremeu, seu rosto calmo ficou sombrio, enquanto ele dizia franzindo a testa: esses caras ainda não estão dispostos a desistir? Como eles puderam desistir? Em primeiro lugar, eles foram reprimidos pessoalmente por Zeno-sama. Eles saltarão sempre que houver uma chance. Receio que eles tenham vindo com o propósito de enfraquecer Zeno-sama. Realmente pessoas estúpidas. Vi suspirou. Mas embora parecesse relaxado, Vi sentia-se extremamente sério em seu coração. Felizmente Dragon God-sama foi convidado a agir desta vez. Caso contrário, se o oponente tivesse sucesso com o quão simples Zeno-sama é, o Universo 6 e o Universo 7 teriam sido inevitavelmente aniquilados. Esses dois universos terão que ser protegidos por nós, irmão e irmã. Ah, ei, de quem são as pessoas de quem você está falando? O Supremo Kai do Tempo perguntou. Não há muitas coisas neste mundo que possam ser escondidas dela. O Supremo Kai do Tempo. Mas essas pessoas de quem Viz estava falando, Choronoa não tem nenhuma impressão. Deve-se dizer, existe algum segredo no multiverso que ela não conheça? Essas pessoas foram reprimidas por Zeno-sama. Eles são o pecado original e a origem de todos os desastres, disse Viz com uma expressão séria. Vados jogou o rabo de cavalo para trás, seu cabelo prateado tremulava no ar, enquanto seus olhos violetas se estreitavam. Se não fosse por essas pessoas, o funcionamento do universo teria sido muito estável e não teria havido nenhum caos. A energia negativa teria diminuído e haveria menos pessoas que entrariam na escuridão. Então, quem são eles? Cronoa perguntou. Eles são uma raça semelhante à raça dos anjos, mas têm um credo completamente diferente. A voz de Vados estava fria enquanto ela emitia um que medonho e frio. Eles são chamados de anjos negros. Capítulo 525 Multiverso Enfraquecido. Dark Angels são uma raça proibida. Assim como Viz e os outros anjos, eles nascem poderosos. Desde tempos imemoriais eles têm tentado em vão destruir tudo, mas foram capturados muito cedo por Zeno-sama e reprimidos com seus poderes supremos. Até a existência deles foi eliminada. Mas a julgar pela situação atual, os Dark Angels começaram a se mover novamente. Anjos negros? Supremo Kai do Tempo Choronoa murmurou suavemente. Ela começou a folhear o livro do começo e do fim, mas não encontrou nenhuma informação nele, como se o assunto não existisse. Você não precisa procurar por isso. Você não os encontrará. Sua aparência não é fixa. Pode-se dizer que eles são a manifestação de energia negativa e escura. Viz estava flutuando relaxadamente no vazio, seu manto divino violeta flutuando atrás. Supremo Kai do Tempo foi pego de surpresa. Se eles não tivessem um corpo físico, seria problemático. Isso não significa que eles são mais difíceis de lidar do que as pessoas do reino demoníaco? Como se ela pudesse dizer o que Supremo Kai do Tempo estava pensando, Vados disse friamente. Não compare as pessoas do reino do demônio com os anjos negros. Mesmo para nós, os Dark Angels são difíceis de lidar, especialmente seu líder, Lancius, Pecado Original. Pecado Original? Foi a primeira vez que Choronoa ouviu esse nome. O cabelo laranja em sua cabeça estava espetado. O lindo rosto de Vados ficou sério. Sim, Lancius é muito forte. Então um anjo comum não é páreo para ele e até mesmo o grande sacerdote terá que ter muito cuidado ao lidar com ele. Ah, Supremo Kai do Tempo exclamou surpreso. Parecia que ela havia aprendido sobre alguns assuntos secretos. De qualquer forma, esse assunto é um pouco problemático. Irmã, você deve relatar isso ao sumo sacerdote o mais rápido possível. É sempre bom lidar com esses assuntos desde o início. Caso contrário, se Zeno-sama descobrir, quem sabe o que acontecerá. Enquanto falava, Viz usou os dedos para apontar para o rosto com uma expressão exasperada. Deuses como Zenão que têm pensamento puro são realmente raros. Eles não têm a sabedoria do Deus Dragão e do Rei do Tempo e são especialmente ingênuos. Às vezes já é bom que eles não causem problemas aos seus subordinados. Eles também estão preocupados com isso, mas o que pode ser feito? Quem lhes disse para estarem sob o sistema Zenão? Agora eles só podem fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Farei isso o mais rápido possível. A propósito, também tenho que contar ao Kuzu. Ela também é muito ingênua. Não sei quando ela causará problemas. E também Marcarita tenho que contar para ela também. Os olhos de Vados piscaram e ela deu um sorriso encantador. Talvez por ser também uma anjo feminina, além do irmão mais novo Viz. Vados é a mais próxima do pequeno anjo Kuzu do 10º universo e Marcarita do 11º universo. Como anjo mais jovem, a força de Kuzu é ampla, mas sua mentalidade não é madura o suficiente.
Um feixe de luz multicolorido brilhou algumas vezes como fogos de artifício, e a figura de Vados desapareceu com o feixe de luz. Depois disso, Vis trocou algumas palavras com o Supremo Kai do Tempo e Choronoa também voltou para sua biblioteca espaço-temporal com a barriga cheia de dúvidas. Olhando para o céu estrelado calmo e simples do universo, Vis soltou um suspiro e retornou ao planeta do Deus da Destruição, em um espaço desconhecido. O lugar estava impregnado de uma leve cor roxa e à medida que a luz do sol passava pelas nuvens, criava uma cena linda e linda. 18 estrelas semelhantes a diamantes giravam em torno de uma terra que flutuava no ar e um riacho claro fluía lentamente. No centro havia um magnífico palácio. Dentro de um salão, havia uma longa mesa de trabalho oval com 9 altos tronos dourados à esquerda e à direita. Neste momento, no primeiro assento à esquerda, um jovem com longos cabelos prateados batia na mesa com os dedos. Não muito tempo depois, 5 figuras apareceram uma após a outra. Eles usavam roupas divinas semelhantes às dos anjos e também tinham um anel divino em volta do pescoço, mas ao contrário dos azuis que Vis e outros têm, o anel divino no pescoço dessas pessoas era preto. Lancius, desta vez nosso plano falhou. Além disso, é muito provável que tenha atraído a atenção daqueles anjos, disse um homem de meia idade. Não importa. Foi apenas um aviso. Não é isso que pretendemos? O jovem de cabelos grisalhos sorriu levemente, seus olhos brilhando com uma luz brilhante, anunciando nosso retorno. Outro anjo negro disse com alguma hesitação. Esses anjos naturalmente não têm nada a temer. Mesmo que o grande sacerdote entre em ação, ainda há Lancius para combatê-lo. Estou mais preocupado com Zenão. HMPH, ele é apenas um deus ingênuo. Eu realmente não sei por que ele tem uma autoridade tão elevada. Via, tenha cuidado com suas palavras. Afinal, é o arranjo do Senhor. Ao mencionar isso, Senhor, todos os Dark Angels foram cautelosos, e até mesmo alguém forte como Lancius tinha uma expressão séria no rosto. Mas parece que foi o Deus Dragão quem agiu desta vez? O Deus Dragão, hein? Ele é realmente problemático. Por que ele interferiu? Espero que tenha sido apenas uma coincidência. Afinal, nosso objetivo é apenas o multiverso e não os mundos sob o território do dragão. Os Dark Angels ficaram em silêncio por um tempo. Nesse momento, Lancius tossiu suavemente e disse, não sei se você percebeu, mas toda vez que um multiverso se divide, o sistema Zenon também se divide. Isto se deve, obviamente, às limitações das leis. Zenon não é uma existência única em todos os mundos que você conhece. Em vez disso, descobri um fenômeno interessante. O número total de universos em todos os mundos parece ser limitado. Este é um segredo que descobri nos tempos antigos. Ou seja, não importa quantos multiversos apareçam, a soma de todos os universos terá um limite. O que você acha que Zenon fará se o número de multiversos continuar aumentando sem parar, mas o número total de universos for fixo? Ele só pode destruir o número de universos no multiverso. A diminuição dos números no multiverso significa a fraqueza contínua do sistema cósmico, o que será uma oportunidade para eles, os anjos negros. A menos que Zenon possa se tornar uma existência única em todos os mundos, como Deus Dragão e o Rei do Tempo, ele não poderá mudar a linha do tempo. Parecia que a decisão estava finalizada e o rosto de Lancius exibia um sorriso brilhante. É claro que o número atual de multiversos ainda não é suficiente, e eles não atingiram um nível em que os universos tenham de ser destruídos. Ele calcula que o número total de universos não poderia exceder 100. O número atual de multiversos ainda está dentro da faixa aceitável. Mas é muito difícil aumentar o número de multiversos. Tentamos muitas vezes, mas falhamos todas, sem exceção. Parece que existe um mecanismo de proteção operando no escuro. É provavelmente por isso que Zenon pode estar em pé de igualdade com o Rei do Tempo. Não, ainda temos uma chance. A linha do tempo está apenas nos repelindo. Lancius disse, o controlador de habilidade do espaço-tempo pode ser o ponto de ruptura. Eles não querem ressuscitar o Deus Demônio Demigra? Podemos realizar o desejo deles, ao custo de deixá-los aumentar o número de multiversos para nós. Os outros Dark Angels ficaram atordoados por um momento antes de revelarem sorrisos sinistros. Sim, podemos fazer uso dessas pessoas. Deus Demônio Demigra, TSK. Balançaram a cabeça, um pouco desdenhosos, mas para atingir seus objetivos não hesitaram em se rebaixar. Alci, vou deixar esse assunto para você. Não atraia a atenção desses anjos. Não podemos permitir que o nosso objetivo seja revelado muito cedo. É melhor deixar Zenon apagar mais alguns universos. No planeta Onshan, o sol brilhava intensamente. Depois de retornar ao planeta Onshan, Xiaya informou Schilling e Myers e deixou-os administrar sua casa, e então esperou silenciosamente pela chegada do guia do Reino do Dragão. 3 horas depois, uma rachadura se abriu de repente no céu lindo e brilhante. Com um canto de dragão, um dragão divino ciano apareceu da fenda. Humano, sou o enviado do poderoso Deus Dragão que providenciou para que eu recebesse você. Por favor, siga-me até Dragonhelm, uma voz estrondosa soou. O dragão divino de cor ciano estava enrolado no céu. Xiaya levantou a cabeça e olhou para o dragão divino. Era um dragão divino oriental, muito semelhante ao Shenron da Terra. Capítulo 526 Reino do Dragão. O enviado do Reino do Dragão pairou no céu. Seu corpo ciano era como uma montanha, dando às pessoas uma sensação opressiva. Xiaya não deixou o enviado esperar muito. Ele olhou para Schilling e outros, acenou com a cabeça e então voou para o céu na mesma altitude do dragão divino. Bem-vindo, enviado. Podemos partir, disse Xiaya ao dragão ciano. O dragão ciano olhou para o céu e rugiu, seu corpo majestoso circulando no céu. Sob o sol, cada escala ciano brilhava, refletindo cores lindas. Siga-me de perto, a entrada do Reino do Dragão está prestes a abrir, disse o dragão ciano em uma voz profunda, e assim que sua voz caiu, outra fenda se abriu no céu.
Suas bordas eram curvas e uma pressão majestosa e assustadora emergia da passagem dimensional rachada. Xiaya tinha uma expressão de concentração em seu rosto enquanto seguia de perto pelo lado do dragão e entrava na passagem dimensional. Depois que as figuras de Xiaya e do dragão divino desapareceram na passagem, o céu ficou claro novamente, como se nada tivesse acontecido. Depois de esperar em silêncio por um momento, Schilling e Meyer se entreolharam, e depois de confirmar que não conseguiam mais sentir a aura de Xiaya, retornaram um após o outro. Xiaya entrou na passagem dimensional, mas pôde sentir um tipo diferente de sentimento enquanto se dirigia rio acima junto com o dragão divino ao longo da passagem dimensional caótica que parecia água corrente. Cristais de gelo coloridos espalhados por seu corpo como flocos de neve. Os fragmentos dimensionais eram realmente lindos. Assim como os buracos de minhoca nos romances de ficção científica, não havia conceito de tempo e espaço na passagem dimensional. Tudo era muito misterioso, como se um instante fosse semelhante à eternidade. Um homem com proporções corporais perfeitas e um dragão esguio e robusto nadavam no mar dimensional. O tempo e o espaço pareciam estar congelados, e Xiaya não conseguia nem dizer há quanto tempo ele estava nele. Até o dragão ciano falar, o reino do dragão está localizado fora do multiverso. É um mundo supremo que transcende a linha do tempo, então para entrar no reino do dragão é necessário passar por várias camadas de barreiras. O dragão ciano olhou com seus grandes olhos em forma de lanterna, as duas barbas penduradas nos lados da boca flutuando no ar. Xiaya assentiu e voltou seu olhar para o fundo da passagem dimensional. No lugar por onde ele passou, 3 enormes espaços de cor azul passaram por ele como um filme rolando com numerosos pontos de luz parecidos com poeira estelar flutuando ao lado deles. Estes eram os 3 enormes multiversos e a projeção do pequeno mundo ligado a eles. Olhando para trás, os 3 multiversos eram como bolhas flutuantes e, por um momento, pareciam se sobrepor repetidamente. E então 3 se tornaram 2 e 2 se tornaram 1, retornando ao estado inicial. Mas no segundo seguinte esse estado entrou em colapso rapidamente e eles se separaram novamente. Na perspectiva de Xiaya, o multiverso continuamente se fundia e se dividia, apresentando uma variedade de cenas bizarras e peculiares. Este é provavelmente o estranho fenômeno causado pela distorção do espaço-tempo ao penetrar na linha do tempo. Depois de muito tempo, Xiaya e o dragão ciano passaram pela barreira dimensional e finalmente com um som de respingo, todas as cenas borradas desapareceram e apareceram em um espaço dourado. Um enorme continente flutuava no espaço dourado, ocupando quase 70% de todo o espaço. Foi o reino do dragão. Eles passaram por uma membrana de água extremamente fina, uma névoa turva se formou em seus rostos, e o cenário lá dentro mudou novamente. Na vasta extensão do continente, altas cadeias de montanhas ondulavam e se entrelaçavam, como dragões poderosos, mas a enorme montanha no centro era a mais espetacular, pois se estendia por todo o continente, e seu ponto mais alto parecia estar tocando o sol escaldante no céu. Existem inúmeras raças de dragões vivendo no reino do dragão. Além do poderoso deus dragão Sama, há 7 anciões do deus dragão sob ele, e eles controlam respectivamente 7 territórios do dragão. O dragão ciano estava fazendo o trabalho de um guia, apresentando a situação do Dragon Helm a Xiaya. Xiaya ouviu atentamente absorvendo as informações úteis. Ao chegar em um novo local, você precisa entender a situação daquele local o mais rápido possível. Olhando de uma altitude elevada, ele podia ver todo o continente. As altas montanhas gigantes estavam entrelaçadas e se cruzavam umas com as outras. Com a montanha do deus dragão no centro como reino, todo o continente foi dividido em 7 áreas de tamanho semelhante. Estes foram os 7 territórios do dragão. Depois de observar um pouco, Xiaya revelou uma expressão de surpresa. Dentro do seu alcance de observação, havia milhares de auras com mais de 100 milhões de energia, o que significa que apenas na área que ele podia observar, havia pelo menos vários milhares de seres vivos de nível Super Saiyajin. Isso novamente surpreendeu Xiaya. Então, este é o reino do dragão. Há tantos especialistas fortes aqui, o que foi simplesmente surpreendente. Porém, pensando nos aspectos especiais do reino do dragão, não é surpreendente. Afinal, o reino do dragão pode estar em pé de igualdade com o multiverso e é um lugar ainda mais misterioso. Não é surpreendente que existam tantos especialistas. Como sabemos, o multiverso contém 12 universos e cada universo possui inúmeras galáxias. Mesmo que apenas um especialista no nível Super Saiyan seja produzido em inúmeras galáxias, o número de especialistas é extremamente grande. Todos os seres vivos que vivem no reino do dragão são especialistas, sem exceções. No reino do dragão, existe um palácio do deus dragão em cada território. Apenas algumas crianças da raça dragão que atingem um certo nível podem viver nos palácios do deus dragão, porque em um palácio do deus dragão, você pode obter orientação pessoal do ancião do deus dragão. Você é a pessoa convidada pessoalmente pelo deus dragão Zalama-sama, então você é elegível para entrar no palácio do deus dragão para treinamento. Por favor, venha comigo, vou levá-lo para um palácio do deus dragão agora. O dragão ciano engoliu sua aura e se transformou em um homem corpulento de meia idade com cabelo ciano. Meu nome é Kalon e pertenço ao palácio do deus dragão no território do dragão leste. Meu nome é Xiaya, um Saiyajin. Saiyajin? Não ouvi falar deles. Kalon pensou um pouco, mas não sabia sobre eles. O reino do dragão nunca teve Saiyajins antes. Os Saiyajins são uma raça que só vive no universo 6 e no universo 7 do multiverso. A reputação dos Saiyajins é muito grande no sistema da Via Láctea, mas uma vez fora dele, é apenas uma raça desconhecida, muito menos no reino do dragão. É normal nunca ter ouvido falar disso. Oh, não admira, por favor, venha comigo. Xiaya assentiu e seguiu atrás do musculoso Kalon, mas seus olhos estavam olhando em todas as direções. Quanto mais perto se chegava das montanhas, mais poderosa se tornava a sensação sufocante no espaço.
Como se inúmeras fitas invisíveis estivessem enroladas em volta do corpo, cada movimento se tornava extremamente difícil. Quando chegaram a um local onde podiam ver o Palácio do Dragão, a sensação sufocante no espaço já era extremamente forte, e mesmo com sua força, o corpo de Xiaya estava bastante restrito. Sentindo a atração no espaço, Xiaya franziu a testa e suspirou interiormente. Como esperado do Reino do Dragão, mesmo sendo um Super Saiyan 3, não posso usar muito poder aqui. É preciso dizer que quanto mais próximo da região central do Reino do Dragão, mais fortes eram as restrições. Com a força do Super Saiyan 1, pode-se viver tranquilamente na região fronteiriça, mas assim que chegam perto do Palácio do Deus Dragão, mesmo a força do Super Saiyan 3 é apenas equivalente à dos guerreiros comuns da Terra. A força de Xiaya é muito superior à do Super Saiyan 3, mas a força que ele pode usar atualmente não é muito mais forte que a do Mestre Roshi. Incrível! Em tal ambiente, o efeito do treinamento será mais significativo. Xiaya suspirou e gotas brilhantes de suor apareceram gradualmente em sua testa. Kalon, que havia se transformado do dragão ciano em um homem musculoso, caminhava na frente e olhava para Xiaya de vez em quando. Ele não pôde deixar de ficar surpreso. Ele sabe que os especialistas que ainda conseguem manter sua aura habitual perto do Palácio do Deus Dragão, mesmo no Reino do Dragão, são apenas alguns. Ele não esperava que este humano fizesse isso tão facilmente. Capítulo 527. Especialistas tão comuns quanto nuvens. Com certeza, ele é alguém valorizado por Dragon God Sama. Ele é diferente dos especialistas comuns. A expressão de Kalon mudou e ele trouxe Xiaya para a densa floresta em frente ao Palácio do Deus Dragão. Na floresta, Xiaya podia ver vagamente os artistas marciais com a parte superior do corpo à mostra enquanto treinavam intensamente e havia sons de luta bang bang, bang surgindo de vez em quando. Eles são todos dragões que vivem no Reino do Dragão, e claro, também existem artistas marciais de vários mundos como você, explicou Kalon enquanto passavam pela floresta. Xiaya assentiu em compreensão com uma expressão estranha no rosto. Pouco tempo depois de entrar no Reino do Dragão, ele entendeu aproximadamente a situação. Sob o sistema Dragon Realm, também havia inúmeros universos. No entanto, comparado aos 12 universos do multiverso, os universos sob o Reino do Dragão eram muito menores. Depois de um tempo, Kalon e Xiaya pararam em frente ao Palácio do Deus Dragão. Este é o Palácio do Deus Dragão. Existem muitos especialistas em raças de dragões, bem como o Deus Dragão de 4 estrelas vivendo aqui. Você treinará aqui no futuro. Quando ele mencionou o Deus Dragão de 4 estrelas, a expressão de Kalon estava cheia de reverência. Deus Dragão de 4 estrelas. Xiaya murmurou. Sim, o Deus Dragão de 4 estrelas é um discípulo do poderoso Deus Dragão Zalama-sama e é uma das poucas pessoas em todo o Reino do Dragão que está mais qualificada para ser chamada de Deus Dragão além do Deus Dragão-sama. Deus Dragão Zalama tem um total de 7 discípulos e o Deus Dragão de 4 estrelas é um deles. Eles controlam todo o território oriental do dragão. A força deles está muito acima do Deus da Destruição e até mesmo um anjo terá dificuldade em vencê-los. Eles são uma das pessoas que podem suprimir todo o Reino do Dragão e seus universos subordinados. Entrando no Palácio do Deus Dragão, o cenário em frente a Xiaya mudou repentinamente e o magnífico palácio se transformou em outra coisa. O que apareceu na frente de Xiaya foi uma enorme cidade cheia de aura primitiva. Prédios com designs estranhos e aura artística estavam espalhados como estrelas no céu. No centro, alguns dragões voavam no ar e alguns brincavam com contas. Com 5 garras estendidas, eles cercavam uma enorme esfera de dragão vermelho alaranjada. A esfera do dragão era muito grande e emitia uma luz quente como o sol. Uma aura primitiva vasta e majestosa assaltou seu rosto e mesmo com o profundo estado final de Xiaya, ele se sentiu insignificante. Existem muitas salas de treinamento e arenas de luta no Palácio do Deus Dragão. Você pode tentar quando tiver tempo. Lutar é a melhor forma de promover o crescimento. Kalon achou que Xiaya não sabia disso, então explicou a ele. Xiaya sorriu feliz. Você não sabe, nós Saiyajin somos chamados de raça lutadora. Lutar é o ponto forte da nossa raça. Kalon ficou surpreso por um tempo antes de dizer com um sorriso. Isso mesmo, você pode me procurar se não entender alguma coisa a qualquer momento. Eu moro no lado sudeste do Palácio do Deus Dragão. Acho que você pode me encontrar facilmente com sua habilidade de sentir a aura. Obrigado. Xiaya disse educadamente. Depois de se separar de Kalon, Xiaya passeava sozinha pelas ruas do Palácio do Deus Dragão. A maioria dos pedestres que passavam eram da raça dos dragões, com uma aura de dragão emanando deles. Claro, também havia muitos especialistas de outros mundos como ele. Acontece que no Palácio do Deus Dragão, o poder que essas pessoas podem exercer é limitado. Segundo sua estimativa, seu nível ainda não está no pico aqui, mas pelo menos está no nível superior. Afinal, o nível geral do Reino do Dragão é comparável ao multiverso. Mesmo que haja disparidade, a diferença é limitada. O Deus Dragão Zalama está sem dúvida no nível de Zenão, e dos 7 anciões do Deus Dragão abaixo dele, variando do Deus Dragão de 1 estrela ao Deus Dragão de 7 estrelas. Os anciões do Deus Dragão próximos ao topo da classificação são provavelmente iguais ao Grande Sacerdote e o resto também é mais poderoso que os anjos comuns. Quanto aos poucos membros da raça Dragão de Pico, sua força está entre o Deus da Destruição e os anjos. Xiaya acredita que seu poder é excelente no Universo 7, mas ele está longe de alcançar o reino do Deus Super Saiyan e não ousa dizer o quão poderoso ele pode se tornar. Embora ele não seja lançado voando com apenas um dedo do Deus da Destruição como Super Saiyan 3 Goku, o Reino Supremo é apenas um pequeno nível superior ao Super Saiyan 3.
No reino do dragão, onde os especialistas são tão comuns quanto as nuvens e as pessoas no nível Super Saiyan são tão numerosas quanto os cães, Xiaia estima que ele só pode ser considerado um especialista comum e definitivamente não está classificado no topo. Embora isso dê muita pressão a Xiaia, também lhe dá muita motivação. O desejo de lutar em sua linhagem Saiyan foi amplamente ampliado. Nesse momento, ele estava cheio de entusiasmo e o fluxo sanguíneo em suas veias acelerou. Ele anseia por uma batalha feroz. Ash é simplesmente um paraíso para os fortes. Talvez isso possa me permitir dar um passo adiante e alcançar o Deus Super Saiyajin. Os cantos da boca de Xiaia subiram e se curvaram em um arco. Acima do Reino Supremo, existe naturalmente o lendário Reino do Deus Super Saiyan. Este é um reino divino muito elevado. Embora não seja um deus verdadeiro com status divino como o Deus da Destruição, pode pelo menos ser chamado de semideus. Para se tornar um Deus Super Saiyan, existem duas maneiras. A primeira é fundir os poderes de 6 Saiyajins justos e alcançar temporariamente o Ki divino. Este é o pior método de transformação. Os deuses Saiyan do planeta Ongshan e Goku na obra original alcançaram o Deus Super Saiyan usando este método. Embora este tipo de transformação seja rápida, as desvantagens também são óbvias. Isto é, não há informações suficientes sobre o assunto e é difícil realizar transformações de nível superior. Até mesmo Goku no enredo subsequente teve que absorver o Ki divino para se transformar em Super Saiyan Blue, o que é apenas um estado superficial, já que ele não é capaz de exibir o Ki divino do estado completo. Super Saiyan Blue é um estado divino muito inferior ao Super Saiyan Red e vem daí. Claro, o segundo método para se tornar o Deus Super Saiyan é aquele que Xiaia está seguindo agora. Alcançando o reino mais elevado, ele romperá a fronteira entre o mundano e o divino. Ultimate Realm é exatamente esse caminho. Quando seu reino atingir a perfeição, ele mais cedo ou mais tarde se tornará um Deus Super Saiyan. A razão pela qual ele fez esta viagem ao reino do dragão é porque ele queria refinar ainda mais seu reino para alcançar o reino divino o mais rápido possível. Ele quer confiar em seu próprio poder para alcançar o reino do Deus Super Saiyan. Antes disso, preciso primeiro encontrar um lugar para morar e depois reservar um tempo para refletir sobre a questão do treinamento. Depois de se decidir, Xiaia foi fazer compras na rua. O interior do Palácio do Deus Dragão é muito grande. Não é grande coisa para centenas de milhares de pessoas viverem juntas nele, mas a pressão perto do Palácio do Deus Dragão é extremamente pesada. E há apenas alguns que realmente vivem no Palácio do Deus Dragão, apenas cerca de 40 a 50 mil. Cada um não é mais fraco que um Full Power Super Saiyan. Este é um número chocante. Existem 7 palácios do Deus Dragão deste tamanho no Reino do Dragão. Pode-se imaginar o quão aterrorizante é o Reino do Dragão. Claro, os mundos sob o Reino do Dragão são tão numerosos quanto estrelas, então é compreensível que existam tantos especialistas. Procurando um lugar para morar em algum lugar no Palácio do Deus Dragão, Xiaia descansou brevemente e então rapidamente correu para a sala de treinamento ao lado do palácio, onde alguns dragões poderosos explicavam sobre artes marciais. A razão pela qual Xiaia veio para o Reino do Dragão foi para absorver diferentes campos das artes marciais. Cada arte marcial tem suas melhores características. Absorver as melhores características de outras artes marciais e aperfeiçoar suas próprias artes marciais é um fator importante para o aumento contínuo da força de Xiaia. Seja a herança Saiyan, as artes marciais da Terra ou as artes marciais do planeta Metamor, ele as aprendeu e depois resumiu e encontrou um caminho que lhe convém, porque interação e discussão são melhores do que seguir os velhos métodos e não buscar melhorias. Capítulo 528 Punho do Dragão Explosivo. Existem muitas salas de treinamento no Palácio do Deus Dragão, e não foi preciso muito esforço para Xiaia encontrar uma sala com centenas de pessoas treinando. A sala de treinamento não era grande e só pode ser considerada de tamanho médio. O salão foi dividido em mais de uma dúzia de locais, cada um construído sobre uma montanha e distribuído no cume acidentado e íngreme. Cada local ensina artes marciais de diferentes níveis. Quando Xiaia entrou em um dos locais, um especialista estava explicando suas experiências em artes marciais. Xiaia deu uma olhada e sentou-se na arquibancada, ouvindo as coisas úteis para ele. O sistema de artes marciais desta pessoa é único. Depois de ouvir por um tempo, Xiaia estreitou ligeiramente os olhos, pensando com uma risada. Pessoas cujo reino atingiu o nível de Xiaia podem compreender muitas coisas ouvindo e olhando. Como diz o ditado, se você conseguir entender um método até atingir a perfeição, então poderá entender todos os outros métodos. Por exemplo, o artista marcial que estava explicando no palco tem força no nível do Super Saiyan 3, que não é muito mais fraco comparado ao Xiaia. Então, depois de ouvir um pouco, ele entendeu muitas coisas. Cerca de 10 minutos depois, Xiaia levantou-se e saiu das arquibancadas em direção aos demais locais. Existem muitos especialistas no Dragon God Palace, cuja força maioritariamente está entre Full Power Super Saiyan e Super Saiyan 3. Especialistas como Xiaia não podem ser encontrados aleatoriamente. Em seguida, Xiaia foi a muitos lugares e aprendeu muito. Mas para os Saiyajins, a melhor maneira de crescer é através da luta. Então, depois de passear pela sala de treinamento por um bom tempo, Xiaia foi para a arena que Kalon havia mencionado para ele. A arena estava lotada com uma multidão densa. Neste momento, havia 2 membros da raça dragão trocando dicas entre si na arena. Seus movimentos não eram rápidos, mas seus socos e chutes continham bastante energia. Com um som de craque, os dois exerceram força ao mesmo tempo e as lajes no canto da arena sofreram uma força avassaladora, fazendo com que se quebrassem em pequenos pedaços, espalhando-se por toda parte. É como assistir ao torneio mundial de artes marciais, Xiaia observou atentamente. Por receberem a opressão do espaço, a maioria dos especialistas só conseguia exercer força no nível dos artistas marciais da Terra, e isso dá uma sensação de ficar fraco.
mas na verdade nenhum deles ficou mais fraco. Poucos minutos depois, a partida na arena terminou e em meio aos gritos de todos, o perdedor deixou a arena arrependido. Eu me pergunto quem vai desafiar o próximo? Eu, Hal, estou esperando aqui. O desafiante Hal está com os braços nus e algumas escamas vermelhas nas costas da mão brilham. Não vendo ninguém se aproximando, Hal riu alto. Shia olhou com um sorriso e pulou na arena. Deixe-me tentar. Ei, você é um recém-chegado? Eu nunca vi você antes. Hal olhou para o desconhecido Shia e perguntou. Shia disse, sim, acabei de chegar ao reino do dragão. Hehehe, você deveria treinar por alguns anos e depois voltar e desafiar. Você não pode vencer Hal, disse alguém na multidão. Ele é apenas um humano, como ele pode vencer? Hal estudou com o deus dragão de 4 estrelas Sama por muitos anos e sua força superou há muito tempo a maioria dos membros da raça dragão. Ser capaz de aprender sob o comando do deus dragão de 4 estrelas é algo que inveja incontáveis dragões. Então, quando essas pessoas souberam que Shia acabará de chegar ao reino do dragão, não ficaram otimistas em relação a ele. Afinal, ele é apenas um recém-chegado. Assim como quando chegaram ao reino do dragão, eles se acharam muito poderosos e o resultado foi que foram cruelmente espancados assim que chegaram. Esse tipo de coisa geralmente acontece com pessoas novas. Novato, tenha cuidado, disse Hal enquanto olhava para Shia. A próxima rodada do desafio da arena começará. Desafiador, o organizador anunciou e olhou para Shia. Saiyajin Shia. Shia se apresentou. Saiyan Shia desafia Dragon Hal. Ao som de um gongo, o desafio começou oficialmente. Vendo a postura de Shia, Hal ficou atordoado por um momento antes de sorrir. Parece um pouco fraco. De qualquer forma, o reino do dragão é diferente do universo no reino mortal. Especialmente no palácio do deus dragão, você sofrerá restrições maiores. Eu também não sou um fraco. Shia balançou a cabeça e riu. Esta é uma batalha com apenas uma pequena disparidade de força. A força de Shia que atingiu o estado final é muito maior do que a do Super Saiyan 3, mas a força que pode ser exercida aqui não é muito mais forte do que a do Mestre Roshi. Por outro lado, Dragon Hal tem estudado com o deus dragão de 4 estrelas por muitos anos e está quase nesse nível. Bang! A batalha começou. Shia pisou no chão e tomou a iniciativa de lançar um ataque. Seu corpo acelerou de repente. Seu oponente não era comum, então ele deu tudo de si desde o início. À medida que as pedras sob seus pés se despedaçavam, Shia e Hal exerceram seus poderes ao mesmo tempo. Suas palmas colidiram, formando uma pequena onda. Por ter respondido apressadamente, Hal, que não esperava que Shia fosse tão forte, ficou atordoado por um momento. Seu corpo tremeu e ele deu alguns passos para trás. Homem, eu subestimei você. Sentindo a sensação de formigamento vindo de seu braço, Hal começou a encarar Shia seriamente. Bang, bang, bang. Lutas ferozes eclodiram na arena. Shia e Hal entraram em confronto continuamente. A velocidade deles já havia atingido um certo nível. Um dourado e um vermelho, duas pós-imagens causaram a formação de um forte redemoinho e a força explosiva fez com que as pedras quebradas disparassem rapidamente, espalhando-se em todas as direções. Incrível, este recém-chegado não parece ser comum. Não posso acreditar que ele possa lutar contra Hal a tal ponto. Nós o subestimamos. Todas as pessoas que assistem abaixo têm boas habilidades em artes marciais. Embora seus movimentos fossem restritos, eles ainda tinham olhos aguçados. À primeira vista, eles podem ver que o recém-chegado é um especialista muito além das pessoas comuns. Hahaha, receba minha jogada. Hal riu com vontade. De repente, ele recuou alguns metros e então acelerou abruptamente para frente. Num piscar de olhos, ele chegou na frente de Shia, seu punho tremeluzindo com uma luz dourada que foi levemente acompanhada pelo som de rugidos de dragões e tigres uivando. Um dragão fantasma dourado saiu da ponta de seu punho. O estrondo da divisão do ar fez o ar tremer. Enfrentando o ataque de Hal, Shia começou a suar frio e saltou para trás mais de 10 metros, cruzando as mãos sobre o peito para bloquear. O dragão fantasma dourado atacou, fazendo com que um vento forte soprasse. Qual foi essa técnica agora? Com o suor escorrendo do rosto, Shia olhou para Hal à distância com uma expressão grave. Ele enfrentou à força aquele dragão fantasma, fazendo com que ambos os braços doíssem. Como esperado de um especialista do reino do dragão, é exatamente disso que eu preciso. Parece que para terminar esta batalha, tenho que usar um movimento especial. As sobrancelhas de Shia se franziram enquanto ele enxugava o suor do rosto. Nesse momento ele se acalmou, como se estivesse retornando ao estado natural, uma aura misteriosa e pacífica irradiando de seu corpo. Hal olhou surpreso para as mudanças acontecendo em seu oponente. Uma luz brilhou em seus olhos e ele ficou vigilante. Agora receba meu movimento especial, soco quebrador do espaço-tempo. Shia deu um grito alto e de repente uma aura chocante irrompeu. Então, ele acenou com o punho enquanto uma energia azul-gelo rasgava o ar e imediatamente o soco quebrador do espaço-tempo o seguiu de perto, fazendo com que uma pressão aterrorizante aumentasse. Todos ao redor da arena sentiram um leve arrepio. Essa força é excelente no reino do dragão. Este recém-chegado é tão poderoso. Saiyajins, nunca ouvi falar deles antes. Todos conversaram animadamente um pouco incrédulos. Os olhares que olhavam para Shia não eram mais como se estivessem olhando para um recém-chegado, mas sim para um especialista incomparável. Enfrentando o ataque assustador que se aproximava, o semblante de Hal mudou abruptamente. No momento crítico, ele deu um passo à frente, curvou o corpo, cerrou os punhos e gritou alto como se estivesse pronunciando um julgamento. Punho do dragão explosivo. Aowa! O dragão fantasma dourado voou para o céu e, enfrentando o imenso poder do Space Team Breaking Punch, atacou. Rumble, a energia ígnea irrompeu do ponto de impacto, como se a energia da erupção de uma enorme bomba nuclear fosse comprimida em um ponto e então explodisse rapidamente. A aura feroz e sanguinária era como se o fim tivesse chegado. Ualalá! A fumaça que se espalhava por toda parte se dissipou gradualmente e as lajes da arena se quebraram em pequenos pedaços.
Todos ficaram chocados ao ver que o lugar onde Xiaya e Hao estavam estava coberto de rachaduras, desabando. Você sabe, isso é no palácio do Deus Dragão. Todos os poderes foram suprimidos por alguma aura misteriosa. Capítulo 529 Deus Dragão 4 estrelas. Suspiro, eu perdi. Hao suspirou e admitiu diretamente a derrota. O que em seu corpo não era mais suficiente para mantê-lo de pé. Eu sou apenas um pouco mais poderoso que você. A situação de Xiaya não era muito melhor que a de Hao, mas ele ainda estava de pé. Nesta partida Xiaya foi um pouco melhor, mas este também é o momento mais difícil que ele passou desde que treinou para o Reino Supremo. Embora o poder com que seu corpo pode explodir tenha sido comprimido ao mínimo, ele ainda experimentou plenamente o sabor de uma luta equilibrada. Este é o tipo de luta que eu quero. Xiaya gritou em seu coração. Depois disso, aplausos irromperam na multidão, como se testemunhassem a ascensão de um poderoso especialista. Claro que como vencedor, Xiaya é o campeão desta arena e terá que aceitar desafios de outras pessoas. A estratégia de Xiaya de crescer a partir da luta será bem implementada. Porém, considerando os danos à arena, a próxima partida será realizada amanhã. De volta à sua cabine, Xiaya foi diretamente ao banheiro e abriu o abastecimento de água quente. Peter Pater. No banheiro enevoado, Xiaya se olhou no espelho, seu cabelo preto pingando água e seus olhos brilhantes brilhando. A luta de hoje foi muito intensa, mas só ganhei por acaso. Se o adversário não estivesse olhando para mim no início, seria muito difícil dizer quem teria vencido e quem teria perdido. Qual foi esse movimento? Na verdade, poderia bloquear meu soco de ruptura do espaço-tempo. Seu soco quebrador de espaço-tempo sempre foi um ataque muito autoritário para matar inimigos. Anteriormente, sempre que ele o usava, provocava um impulso destruidor do céu. E há muito poucos casos em que alguém poderia enfrentá-lo de frente e sair com uma ofensiva quase equilibrada. Relembrando a técnica de boxe em forma de dragão confrontando o soco quebrador do espaço-tempo, o coração de Xiaya comoveu-se. Ele parecia ter entendido alguma coisa. Então ele vestiu suas roupas e uma sensação de cansaço invadiu seu coração, e ele caiu em um sono profundo. No dia seguinte, a arena foi restaurada. Como campeão desta arena, Xiaya estava parado na lateral da arena, esperando que um desafiante viesse e o desafiasse. Logo mais e mais pessoas cercaram a arena e um jovem de aparência forte saltou. Xiaya olhou para ele. Essa pessoa não tem aura de dragão. Ele deveria ser um humano de algum mundo. Eu vou desafiar você. O jovem gritou assim que apareceu. O centro do Palácio do Deus Dragão, o Palácio do Deus Dragão de 4 estrelas. O Deus Dragão de 4 estrelas estava observando a situação do lado de Xiaya no Palácio do Deus Dragão através de uma bola de cristal. Enquanto os desafiantes eram derrubados, seus enormes olhos mostravam as vicissitudes da vida. Este Saiyan é a pessoa que foi convidada pessoalmente pelo professor Zalama? Ele, Saiyan, está é uma raça incrível, murmurou o Deus Dragão de 4 estrelas. Professor, você sabe sobre a raça Saiyajin? É claro que os Saiyajins podem ser considerados uma raça muito boa. A propósito, não existe um mundo galáctico sob o reino do dragão, existem alguns Saiyajins vivendo nele. Mas comparado a Xiaya, os Saiyajins no mundo galáctico são um pouco deficientes. Afinal, Xiaya já está tocando a periferia do reino divino. Mundo galáctico? Os Saiyajins não são uma raça do universo 6 e do universo 7 do multiverso? A pessoa que fez a pergunta era uma pessoa de meia idade. Surpreendentemente foi Kalon quem trouxe Xiaya para o reino do dragão. O Deus Dragão de 4 estrelas ergueu sua cabeça imponente. Multiverso, não é o universo de Zeno, que pertence a um sistema diferente do nosso reino do dragão? Os mais de uma dúzia de universos sob o multiverso são muito grandes e completos. Em comparação, os universos sob o reino do dragão são muito menores, mas seu número é incomparável. Falando nisso, o Deus Dragão de 4 estrelas riu. Resumindo, o Dragon Realm tem mais especialistas do que um mero multiverso. O reino do dragão tem tantos universos quanto estrelas. Cada mundo não é grande e, em comparação, pode ter apenas o tamanho de uma galáxia. Existem até muitos universos interrelacionados conectados em um aglomerado, assim como as uvas. O sistema de poder nesses mundos certamente não é tão completo quanto os universos sob o multiverso, mas os mundos sob o reino do dragão têm uma característica distinta, ou seja, existe um ou vários conjuntos de esferas de dragão em quase todos os mundos. Este é o resultado da descentralização gradual da tecnologia depois que Dragon God Zalama criou as esferas do dragão. Mesmo no multiverso, Dragon God Zalama criou um conjunto de Super Dragon Balls. Então, também existem Saiyajins no reino do dragão. Achei que só o multiverso tivesse Saiyajins. Kalon assentiu em compreensão. Kalon, você tem que entender que os universos estão profundamente conectados. Não é surpreendente que eles tenham as mesmas raças, até mesmo existem alguns universos semelhantes. Assim como o mundo galáctico, há também uma galáxia semelhante, a Via Láctea, no universo 7 do multiverso. Existe tal coisa? Kalon ficou chocado. Os universos sob o reino do dragão estão surpreendentemente relacionados ao multiverso. Eles não pertencem a sistemas diferentes? A distância entre as dimensões não é só um pouquinho. Isso é algo feito pelo Rei do Tempo. Eles estão no comando do Reino do Tempo. A fim de estabilizar o Reino do Tempo e o multiverso, o Rei do Tempo copiou muitos dos mundos sob o nosso Reino do Dragão. Mas quem sabe qual foi o sentido de fazer isso? O Deus Dragão de 4 estrelas virou seu corpo, fazendo todo o palácio tremer. Zeno está encarregado do multiverso, o Rei do Tempo está encarregado da linha do tempo e o Deus Dragão Zalama está encarregado dos poderes milagrosos. A propósito, o Saiyajin chamado Xiaya tem poderes do Reino do Tempo e do Reino do Dragão existindo simultaneamente em seu corpo. Além disso, o professor Zalama providenciou para que ele viesse aqui. Se você tiver tempo, você pode arranjar alguém para ensiná-lo Dragonfish. Ok, vou providenciar isso.
Um Saiyajin. Ah, eu me pergunto em que estágio ele pode chegar. Por que ele recebeu a atenção do professor Zalama? É realmente porque ele tem os poderes da raça dos dragões? O deus dragão de 4 estrelas estreitou os olhos e lentamente afundou no sono. Os dias se passaram e logo mais de 2 meses se passaram em um piscar de olhos. Xiaya permaneceu firme no ringue, como uma rocha sólida. Desde que Xiaya se tornou campeão da arena, ocorreram 7 ou 8 batalhas todos os dias. Exceto por algum tempo livre quando a arena foi danificada, Xiaya tem lutado constantemente. Inconscientemente, as habilidades de luta e a força de Xiaya aumentavam constantemente. No entanto, além da mudança quantitativa dar origem a uma mudança qualitativa, ainda lhe falta muito para romper o Reino Supremo e alcançar o Deus Super Saiyan. Durante esse período, Hao também desafiou Xiaya várias vezes, mas perdeu todas as vezes. Um dia, Xiaya estava sentado de pernas cruzadas na arena. De repente, uma luz fria passou pelos olhos de Xiaya. Ele lentamente cerrou os dedos em punho e depois atacou. Punho do dragão. Explodir. Com o som do rugido do dragão, o dragão fantasma dourado saiu correndo da ponta do punho. O majestoso dragão pairou no ar por um momento antes de correr pelo céu com um impulso indomável. Uma enorme bola de luz irrompeu no céu e o impulso devastador se transformou em ondas enormes, fazendo com que uma tempestade violenta se espalhasse em todas as direções. Afastando os punhos e enxugando as pequenas gotas de suor da testa, Xiaya franziu a testa e pensou: meu reino atual atingiu o pico. Se eu não chegar ao Deus Super Saiyan, dificilmente poderei fazer qualquer progresso. Onde está o caminho para o Deus Super Saiyajin? O caminho para o reino divino está cheio de espinhos. Somente quando a mente estiver decidida e ele puder abrir caminho através dos espinhos e suavizar todos os obstáculos, ele poderá transcender o comum e alcançar o misterioso reino divino. Nos vários meses no reino do dragão, Xiaya elevou o reino supremo a um nível muito alto através de lutas constantes, mas ele ainda estava separado do reino divino por uma fina camada de gaze. Ele podia sentir que estava a apenas um passo do lendário Deus Super Saiyan, mas esse pequeno passo foi como um enorme abismo. É como se seus olhos estivessem cobertos por uma folha e querer tirar essa folha não fosse tão fácil. Capítulo 530 Caminho do Reino Divino. Nos próximos 2 meses, Xiaya continuou a lutar na arena, mas os resultados que ele estava obtendo estavam ficando cada vez piores. No final, não funcionou, então ele desistiu da luta na arena e passou a estudar seu reino. Claro, o Dragon Realm é digno de ser um mundo de alto nível. Existem tantos especialistas nisso. Se você jogar um tijolo aleatoriamente aqui, ele atingirá um especialista em nível universal. Um dia, Xiaya estava andando pelas ruas do Palácio do Deus Dragão e sem saber chegou ao sudeste. Neste momento, ele se lembrou de Kalon, que o trouxe aqui, e usou sua aura para senti-lo. Kalon disse que se eu não entender nada posso ir procurá-lo. Espero que ele possa me dar alguma informação. Sentindo com muita atenção, uma série de auras majestosas e poderosas entrou em seu alcance sensorial. Depois de examiná-los, Xiaya rapidamente encontrou a localização de Kalon. Abrindo os olhos, Xiaya sorriu levemente e quis usar a transmissão instantânea para se teletransportar, mas descobriu que, como o espaço no Palácio do Deus Dragão era especialmente estável, a transmissão instantânea não poderia ser usada aqui. Ele sorriu e balançou a cabeça e só conseguiu caminhar em direção à casa de Kalon. Quando Xiaya encontrou Kalon, ele estava dando dicas de treinamento para os membros de sua raça em uma sala de treinamento. Depois de cerca de meia hora, a multidão se dispersou. Xiaya, o que posso fazer por você? Ao vê-lo mais uma vez, Kalon ficou surpreso ao descobrir que a força desse jovem já era comparável à dele, não muito longe do reino divino. Essa velocidade de melhoria não é muito rápida? Xiaya explicou seu propósito de vir e pediu conselhos a Kalon. Sinto que meu reino já atingiu o pico, mas simplesmente não consegui entrar em um nível superior. Eu me pergunto se você tem algum método. Alcançar o reino divino não é fácil. Pessoas diferentes têm caminhos diferentes. Depois que nós, a raça do dragão, atingirmos o nível máximo, treinaremos o poder milagroso transmitido pelo Deus Dragão Sama. Mas esse tipo de poder pode não ser adequado para Saiyajins. Kalon não pesquisou muito sobre os métodos de treinamento dos Saiyajins. É preciso dizer que a raça Saiyan não se destacou nos estágios iniciais e não é considerada forte na Via Láctea. Como existem apenas alguns guerreiros com um poder de batalha superior a 10.000, ela só pode ser classificada como uma raça de nível médio e não pode ser comparada a uma raça de alto nível como a raça do dragão e a raça do demônio do gelo. Antes de Goku e outros nascerem, os Saiyajins eram apenas proprietários locais ricos, em uma pequena área como a Via Láctea, e estavam longe de atingir um nível onde pudessem atrair a atenção do reino do dragão. Alguma coisa pode ser aprendida com as outras raças do Dragon Realm? Olhando fixamente, Xiaya perguntou muito seriamente. Existem muitos especialistas de outras raças que vieram para o reino do dragão, e há até especialistas que estão próximos ou alcançaram o reino divino. Kalon balançou a cabeça. Eu não tenho certeza. Assim como Xiaya estava se sentindo desapontado, ele continuou. Mas talvez você possa consultar o professor Deus Dragão. Ele sabe muito e parece saber algo sobre vocês. Saiyajins. Dragon God Sama tem tempo? Xiaya levantou a cabeça e perguntou surpreso. Ele sabia que o Deus Dragão professor ao qual Kalon estava se referindo é o Deus Dragão de 4 estrelas, porque aqui no território do dragão, apenas o Deus Dragão de 4 estrelas pode ser chamado de Deus Dragão. Mas especialistas como o Deus Dragão de 4 estrelas não estão normalmente ocupados administrando seu respectivo território do dragão.
Ele terá tempo para ensinar? No entanto, o Deus Dragão 4 estrelas realmente sabia sobre os Saiyajins, o que o surpreendeu. Kalon sorriu e disse, você pode ficar tranquilo, afinal, você é alguém que o Deus Dragão Zalama instruiu para entrar no reino do dragão. O Deus Dragão de 4 estrelas definitivamente cuidará de você. Você pode não saber, mas na verdade, o punho do dragão que você praticou antes, o professor arranjou alguém para entregá-lo a você. Então foi assim. Kalon sorriu e assentiu. Venha comigo, iremos ao palácio do professor Dragão Deus agora. Depois de dizer isso, ele fez com que Xiaya o seguisse. Com uma expressão alegre no rosto, Xiaya rapidamente seguiu Kalon. Passando pela multidão movimentada, ao se aproximarem do palácio do Deus Dragão, havia cada vez menos pessoas. Depois de caminhar por cerca de 10 minutos, um palácio majestoso apareceu. Uma aura vasta e poderosa varreu o palácio. Xiaya parecia apreensivo ao descobrir de forma chocante que diante dessa aura ele era tão insignificante. Esta é a aura de um Deus Dragão? Xiaya murmurou para si mesmo com uma cara séria. Além do Supremo Deus Dragão Zalama, o reino do dragão tem um total de 7 deuses dragões, do Deus Dragão de 1 estrela ao Deus Dragão de 7 estrelas. Os primeiros deuses dragões não têm menos força que o grande sacerdote e embora os deuses dragões restantes não sejam tão bons quanto o grande sacerdote, eles ainda são mais fortes que os anjos comuns. Os deuses dragões são a principal força de combate do reino do dragão e não podem ser uma farsa. O Deus Dragão de 4 estrelas está dentro. Quando você encontrar o professor Deus Dragão mais tarde, por favor, seja cortês. Depois de aconselhá-lo, Kalon passou pela praça do palácio. Xiaya seguiu de perto ao longo do longo, vasto e interminável corredor sinuoso por sabe-se lá quanto tempo antes de entrar em uma área aberta. Uma bola de dragão como o sol estava pendurada no alto, e a luz das estrelas circundantes convergia em uma cortina negra de escuridão, como uma vasta galáxia suspensa no céu. As pupilas de Xiaya mostraram profunda intoxicação. Neste momento uma aura densa e chocante varreu poderosamente, pressionando sua cabeça tão pesada quanto um planeta. Xiaya nunca sentiu tal pressão antes. Seu rosto ficou branco e gotas brilhantes de suor escorriam de seu rosto. Saiyan Xiaya, você está aqui. Após a voz profunda, um par de olhos dourados de dragão que brilhavam intensamente apareceu na frente dos olhos de Xiaya, e então uma silhueta tornou-se cada vez mais clara. O corpo imponente e semelhante a uma montanha do Deus Dragão de 4 estrelas estava deitado horizontalmente na frente dele. Olá, Deus Dragão de 4 estrelas Sama, disse Xiaya educadamente. Ele, Saiyajin são realmente interessantes. Seu caminho para se tornar mais forte é bastante incomum. Super Saiyajin parece um pouco interessante, mas ao contrário de outros Super Saiyajins, seu caminho é muito adequado. É por causa da linhagem diferente? O Deus Dragão 4 estrelas olhou para Xiaya e começou a discutir. Sendo valorizado pelo Deus Dragão Zalama e convidado para o reino do dragão, o Deus Dragão de 4 estrelas há muito deseja saber o que há de tão bom no Saiyan à sua frente. Ao vê-lo, ele realmente vê a diferença dos Saiyajins comuns. Os Saiyajins comuns, e até mesmo o Saiyajin do mundo sob o reino do dragão, estão seguindo o caminho mais violento do Super Saiyajin, buscando loucamente o poder supremo, independentemente dos limites que seu corpo pode suportar. Mas a pessoa à sua frente parece estar buscando o poder e ao mesmo tempo também leva em consideração o avanço nos reinos. Resumindo, ele é um rapaz inteligente. Além disso, ele tem os poderes do Reino do Tempo e do Reino do Dragão. Vendo Xiaya com seus próprios olhos, o Deus Dragão de 4 estrelas entendeu por que o professor Zalama o trata favoravelmente. Na frente de um Deus Dragão, Xiaya não parecia ter nenhum segredo. A sensação de estar completamente aberto era desconfortável. Deus Dragão, posso perguntar se há alguma maneira de você me ajudar a romper o reino atual? Xiaya foi direto ao ponto e expressou seu pedido. O Deus Dragão de 4 estrelas olhou diretamente para Xiaya. Vendo que Xiaya estava um pouco assustado, ele de repente riu com vontade, sua voz alta perfurando os tímpanos. A razão pela qual o reino divino é chamado de reino divino, além dos poderes misteriosos e profundos deste reino, é que é extremamente difícil treinar nele. É um verdadeiro Deus. Mesmo no reino do dragão, não há muitas pessoas que alcançaram o reino divino. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.